Bom dia, gente. Estamos aqui para mais uma aula de Matemática 3. O nosso ambiente ainda permanece o mesmo, permanece o nosso não quadro aqui para fazer as gravações. Eu não sei até quando que vai ficar nesse ambiente, mas até lá a gente vai resistir fortemente aqui, tudo bem? Aprendendo muita matemática, se divertindo muito. E é isso aí, beleza? Então vamos começar a nossa aula de hoje. A gente vai tratar da unidade 12, que vai trazer alguns pontos notáveis de cada um dos nossos triângulos, tudo bem? Vão ser alguns pontos interessantes que vão servir para algumas coisas, para algumas relações que a gente vai fazer. Então, de introdução a isso, a gente vai ter esses pontos notáveis, que é o incentro, o baricentro, tudo, e depois, se der tempo, a gente vai fazer alguns exercícios. Eu imagino que vai dar tempo de fazer tudo e ainda vai sobrar um pouco, mas vamos lá ver agora, tudo bem? Então é isso, qualquer dúvida que tiverem, falem comigo, meu WhatsApp é 991721077 ou tem o e-mail para vocês aí disponível. Gente, falando agora de mediana para vocês. A mediana ela vai ser um desses pontos notáveis do nosso triângulo? Não, ela não vai ser um ponto notável. Aliás, ela não é nenhum ponto, tudo bem? É um segmento de reta. Mas então por que a gente está aprendendo sobre mediana? Porque para a gente aprender sobre um dos pontos notáveis, a gente precisa saber o que é mediana. E às vezes a gente pode ser cobrado em alguma prova vestibular ou algo assim, apenas sobre mediana. Então é importante também. Ignora essa setinha escrito mediana aqui por enquanto, tudo bem? Depois ela vai ser útil, mas o professor esqueceu de colocar no meio das animações. Então, por enquanto, ela está aqui meio away. Mas vamos ler a definição, que é exatamente a definição que está no livro de vocês. Uma mediana de um triângulo é um segmento de reta que une um vértice até o ponto médio do lado oposto a esse vértice. O que vai acontecer? Tem um triângulo aqui, são pontos notáveis do triângulo, tudo bem? E o que vai ser a nossa mediana? A gente vai ter o ponto médio aqui desse lado. Então, ó, percebam que aqui desse lado, o que é o ponto médio? O ponto médio ele vai dividir esse segmento aqui exatamente no meio, tudo bem? Então, está bem no meio desse segmento. O que é a mediana? A mediana, primeiro que um triângulo ele tem três medianas, vocês já vão ver. Ela vai unir desde o vértice do lado oposto, que no caso é esse aqui, até esse ponto médio, ele vai formar um segmento. Tudo bem? Ó, esses dois segmentos aqui têm o mesmo tamanho, né? Coloquei só para deixar mais claro. E essa aqui vai ser a nossa mediana, por isso que está a setinha aqui. Esse triângulo ele vai ter três medianas, então vou fazer as outras duas aqui. Óbvio que não vai ser exatamente assim, mas eu vou fazer só para ter uma ideia. Seria mais ou menos algo aqui e a outra aqui, mais ou menos, tudo bem? Então, mediana, ela vai... Aliás, não seria bem nessas posições, mas vocês conseguiram entender. Mediana, ela vai unir o ponto médio de um dos lados até o vértice oposto, tudo bem? Isso que vai ser a mediana de um triângulo. Partindo então da ideia de mediana de um triângulo, o que a gente vai ter agora vai ser o nosso baricentro, tudo bem? O baricentro ele é o quê? É o encontro das medianas. Por incrível que pareça, para qualquer tamanho de triângulo, para todo triângulo existente, a gente sempre vai ter que as medianas vão se cruzar exatamente no mesmo lugar. Então, as três medianas vão se cruzar exatamente no mesmo lugar, que vai ser chamado de baricentro. Então, aqui é o nosso triângulo, aqui são as três medianas dele, tudo bem? Então, ó, uma mediana aqui, a outra mediana aqui e a outra mediana bem aqui. E elas vão se cruzar nesse ponto que a gente vai chamar de baricentro, tudo bem? E esse aqui vai ser o nosso baricentro. Uma coisa bem legal que a gente vai ter é que, ó, percebam que eu vou ter que escrever, vou ter que marcar aqui, né, alguns segmentos. Esse segmento aqui, ó, isso aqui é válido para qualquer baricentro, tá bom? Qualquer triângulo. Esse segmentozinho aqui, ele vai ser exatamente metade, o tamanho dele é metade desse segmentozinho aqui, tudo bem? Então, o baricentro, opa, ficou extra aqui, mas tudo bem. O baricentro de um triângulo, ele sempre vai dividir a mediana em três partes, onde duas ficam para um lado e uma fica para o outro. Tudo bem? Vocês conseguem entender assim? Então, enquanto aqui medir 5, aqui vai medir 10. Enquanto aqui medir... Opa, enquanto aqui medir 3, aqui vai medir 6, tudo bem? Esse lado aqui é sempre o dobro desse ladinho de vermelho aqui, certo? Então, isso é o baricentro e é isso que ele vai ter de efeito no nosso triângulo, vamos dizer assim. Então, com isso que eu disse ali sobre o baricentro, a gente já tem o nosso primeiro ponto notável do triângulo, tudo bem? Que é o baricentro, que é o ponto de interseção das nossas três medianas. Outra coisa agora, bissetriz. Bissetriz é um ponto notável? Não, ela é igual à mediana, ela vai ser importante para ter um. Aliás, a bissetriz é uma das coisas mais importantes que a gente vai ver hoje. Vocês vão ver bastante esse nome, então gravem muito bem o que ela é, porque ela vai ser
sim, muito importante, tendo seu ponto notável ou não tendo seu ponto notável. Mas, ó, bissetriz é uma semirreta que tem início em um dos vértices e divide o ângulo interno desse triângulo em dois ângulos de mesma medida. Ou seja, gente, ela vai dividir a bissetriz de um ângulo, nem precisa ser necessariamente dentro de um triângulo. A bissetriz de um ângulo, ela vai dividir esse ângulo no meio. Resumindo, é exatamente isso. Eu acho que esses slides aqui o professor estava meio grog da cabeça e deixou um monte de coisa aqui aparecendo, mas vocês já vão vendo, já vai se encaixar. Então, ó, tem aqui o nosso triângulo, tudo bem? E aqui a gente vai ter todo esse ângulozinho. Eu vou marcar ele aqui de laranjinha, ó. Ah, no laranjinha não vai aparecer. Aí, tem todo esse ângulo aqui. O que vai ser a nossa bissetriz? Bissetriz vai ser essa reta aqui, ó, em branco. Aliás, até apontada aqui, ó, bissetriz. O que ela vai fazer? Ela vai dividir exatamente no meio esse ângulo aqui em vermelhinho. Vai ficar esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Então, por exemplo, se esse ângulo maior aqui for igual a 40, esse ângulo vai ser igual a 20 e esse também vai ser igual a 20. Se esse ângulo aqui for igual a 90, aqui vai ser 45 e aqui também vai ser 45. Então, uma bissetriz, ela divide um ângulo no meio, tudo bem? Essa vai ser a bissetriz. Grave muito bem, porque ela é muito importante para a gente. Obviamente, junto com a bissetriz, nós vamos ter um ponto notável, que nesse caso vai ser o incentro. O incentro, então, ele é o ponto de encontro das três bissetrizes, porque assim como mediana, em um triângulo a gente vai ter três bissetrizes, dividindo, cada uma delas dividindo um ângulo do triângulo, certo? E ela também vai se cruzar tudo no mesmo ponto. Então, para qualquer triângulo que a gente tiver, as três bissetrizes dele vão se cruzar no mesmo ponto, que vai ser chamado de incentro, tudo bem? Esse incentro, ó, essezinho aqui, vai ser então o ponto de encontro das três bissetrizes. E uma curiosidade sobre ele é que se, por exemplo, a gente tiver uma circunferência inscrita nesse triângulo. Gente, o que é uma circunferência inscrita? É a maior circunferência possível dentro desse triângulo, desde que ela pegue todos os lados dele, vamos dizer assim, entendeu? Então todo triângulo tem uma circunferência inscrita nele, e o centro dessa circunferência inscrita seria o nosso incentro. Então isso é uma curiosidade e isso vai ajudar a gente a resolver alguns exercícios, aliás. Tanto que a gente tem o exercício de hoje falando sobre isso. Então esse é o nosso incentro. Até agora bem tranquilo, dois pontos notáveis. E os pontos notáveis e cada uma das importâncias mediana, bissetriz, essas coisas, vai ser algo bem tranquilo. Vocês vão ver que a aula de hoje vai ser bem tranquila. Gente, a altura de um triângulo. Sobre a altura, não tem muito o que falar para vocês, tudo bem? Nossos slides hoje ficou feio o negócio aqui, hein? Mas enfim, a altura de um triângulo não tem o que falar, vai ser a altura do nosso triângulo. Então aqui é o nosso triângulozinho, certo? Então a altura vai ser de um vértice até o lado oposto, tudo bem? De tal forma que do ponto mais alto, né, aliás, mas que no caso vai ser o vértice aqui no alto, até o lado oposto, de uma forma que essa reta vai passar para o lado oposto de forma perpendicular. Então aqui forma 90 graus sempre, tá bom? Sempre sendo 90 graus. E aqui a gente traça a altura do nosso triângulo. Ela não... Aliás, ela vai ser muito importante, mas não tem tanto que eu falar sobre ela. E ela vai ter muito importante em outro... Vai ser muito importante em outro ponto notável do triângulo. Então, trazendo aqui agora, a gente vai ter o ortocentro, que vai ser esse ponto que vai ter a importância da altura. Que ele vai ser o quê? O encontro das alturas, ou os prolongamentos de cada delas, tudo bem? Vai ter horas que esse ortocentro ele não vai estar dentro do triângulo, então vai ser feito, esse ortocentro vai ser encontrado com o prolongamento das alturas. Vocês já vão ver certinho como isso funciona. Mas ó, essa aqui é a altura relativa a esse lado aqui, de base. Essa altura aqui é relativa a quando a gente usa esse lado aqui de base, e essa outra altura aqui ela é relativa quando a gente usa esse lado aqui de base, tudo bem? Encontro desses três vai ser o nosso ortocentro, que vai ficar bem aqui, tudo bem? Então, ó, aqui a gente tem o nosso ortocentro, nosso ponto notável. Ainda falando de ortocentro, o que vai acontecer? Às vezes, o ponto onde se localiza o nosso ortocentro pode variar, dependendo do tipo de triângulo. Então, aqui é um triângulo acutângulo, que aliás também era o do slide passado, um acutângulo. Então, ele vai ser normal. Vai ter aqui o ortocentro dentro do triângulo e sem nada demais. Quando o nosso triângulo for retângulo,
essa altura aqui vai se encontrar bem aqui com essa e com essa outra altura aqui. É que eu estou na frente atrapalhando, né? Não pensei nisso na hora de montar o slide. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Quando o triângulo for retângulo, o nosso ortocentro vai ser bem aqui, ó, no cantinho da base do nosso triângulo retângulo, bem no ângulo de 90 graus, tudo bem? E lembra que eu falei que pode ser que o ortocentro seja encontrado não a partir das alturas, mas sim dos prolongamentos da altura? Então, como assim? Ó, percebam que aqui a gente tem o nosso triângulo, certo? Então, aqui tem o nosso triângulozinho. Aqui é um prolongamento de altura. Esse aqui é outro prolongamento de altura. A altura vem até aqui só. Aqui é um prolongamento da altura. E aqui também vai ser um prolongamento da altura, tudo bem? Ó, vocês veem que esse pontilhadinho aqui são todos prolongamentos. E daí o ortocentro vai ser aqui nesse pontinho H, certo? Fora do triângulo. O triângulo é só essa parte aqui. Esse triângulo aqui está um pouquinho difícil de compreender como funciona o ortocentro dele, mas se for o caso, vocês param, olham certinho, daí vocês vão ver, entender como que ele funciona. Então, ó, é esse aqui só, é o triângulo. Tudo o resto aqui, ó, é tudo prolongamento até que se encontre o nosso ortocentro. Gente, então recapitulando para vocês, a gente viu até agora três pontos notáveis do nosso triângulo, tudo bem? São baricentro, incentro e aliás, ortocentro, certo? E agora a gente vai ver a mediatriz, que não é um ponto notável, mas ela vai ser importante tanto para descobrir o ponto notável quanto para a gente utilizar em geometria no geral. Então aqui a gente tem o nosso triângulo, aliás, nem falei para vocês o que é a mediatriz. Resumindo para vocês, é uma reta perpendicular ao ponto médio. Então, como assim? Um triângulo ele vai ter três mediatrizes. O que é uma mediatriz? Então, ó, aqui a gente tem esse ladinho aqui, que eu não coloquei nome, aliás. E daí, aqui a gente tem o nosso ponto médio. O que é o ponto médio? Vai dividir o tamanho aqui em dois... Aliás, vai dividir esse lado aqui em dois segmentos do mesmo tamanho. Então, esse segmento verde tem o mesmo tamanho do segmento vermelho. Vocês não vão conseguir ver todo o segmento vermelho, porque eu ainda estou na frente aqui. Mas, enfim, esse aqui é o nosso ponto médio. Divide esse lado em dois segmentos do mesmo tamanho. O que vai ser a mediatriz? Ela vai passar perpendicular aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus a esse lado, certo? E ela vai passar bem aqui onde está o ponto médio. Tanto que vocês veem ponto médio, mediatriz. E essa que vai ser assim que a gente vai chamar ela, tudo bem? Vai ser assim que eu memorizo ela, pelo menos, e ela vai ajudar muito. Lembra que triz sempre vai lembrar de reta, certo? E daí mediatriz, então, é a reta que passa no ponto médio. Então essa vai ser a nossa mediatriz de um dos lados do nosso triângulo. E acompanhando a nossa mediatriz, então a gente vai ter o circuncentro. O que vai ser o circuncentro? Ele vai ser o ponto de encontro das mediatrizes de um triângulo. Então, ó, esse aqui não tinha, o do livro não estava muito bem mostrado para vocês, vamos dizer assim, e eu não conseguia fazer um aqui pelo PowerPoint porque a mediatriz é um negócio um pouquinho mais trabalhoso. Então, ó, aqui a gente tem o nosso triângulo, tudo bem? E ignorem por enquanto esse círculo que está em volta dele. Eu sei que é difícil, mas ignorem por enquanto. Aqui é a mediatriz desse lado aqui, essa aqui é a outra mediatriz e essa aqui vai ser a outra mediatriz. Então, ó, esse aqui vai ser o nosso circuncentro, esse pontinho D aqui, ó. Aliás, vamos ver se tem como fazer uma seta. Esse pontinho D aqui vai ser o ponto de encontro das nossas mediatrizes, certo? E ele vai ser chamado circuncentro. Por que tem esse círculo em volta? Porque o circuncentro, supondo agora que o triângulo esteja circunscrito, o que é o triângulo estar circunscrito? É ter um círculo em volta desse triângulo, onde todos os vértices do triângulo estão nessa circunferência. Então, ó, ele está na circunferência, está na circunferência e está na circunferência. Todo triângulo vai ter um desse, tá, pessoal? Todo triângulo tem um círculo em volta onde ele está circunscrito. E esse círculo aqui em volta, ele vai ter centro aonde? Adivinhem só? Aqui no circuncentro, tudo bem? Ó, é bem mais fácil de lembrar, né? O centro do círculo, circuncentro, tudo bem? Então, o circuncentro de um triângulo vai ser esse ponto aqui, que seria como se fosse o centro do círculo onde o triângulo está circunscrito. Eu sei que é muito termo, bastante termo para você, circunscrito, circuncentro, mediatrizes e tal. Então, essa parte, ó, dá uma paradinha, dá uma lidinha, tenta entender cada uma das coisas que está acontecendo. Se não conseguir, daí você fala comigo, tudo bem? Pode entrar em contato.
Mas essa parte aqui é bem tranquilo também. Só tem uns termos um pouquinho mais complicados, mas é bem fácil pegar como funciona o circuncentro. Então, a gente viu até agora 4 pontos notáveis, aliás, são os únicos pontos notáveis de um triângulo. E o circuncentro, assim como o ortocentro, se eu não me engano, isso, acho que é o ortocentro, ele vai ter algumas variações, que ele pode estar dentro ou fora do triângulo, que é isso que eu vou mostrar agora. Então, primeira variação, acutângulo, onde todos os ângulos são agudos, ou seja, menores que 90 graus. Ó, o circuncentro vai ser normal, aliás, o triângulo anterior também era acutângulo, então ele vai estar aqui dentro normalmente, inserido dentro do triângulo, inserido dentro do círculo. Quando o triângulo for um triângulo retângulo, o circuncentro dele vai ser num dos segmentos, num dos lados, tudo bem? Nesse caso aqui é no lado CB. Ó, estão vendo que o Ozinho aqui, que é o circuncentro, está bem em cima do lado CB. Para qualquer triângulo retângulo, isso aqui vai ser válido. E no triângulo obtusângulo, o circuncentro dele vai ser fora do triângulo, certo? Então vai ser feito a partir de prolongamentos aqui. Então aqui está o nosso triângulo e aqui vai ser o nosso circuncentro, fora do nosso triângulo obtuso. Lembrando que um triângulo obtuso não é todos os lados, não é todos os ângulos obtusos, é que tenha pelo menos um ângulo obtuso, certo? Gente, da parte teórica, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora eu vou fazer 2 exercícios bem tranquilo para vocês pegarem. Vocês vão ver que não tem tanto exercício falando puramente de circuncentro, ortocentro assim no vestibular, tanto que os exercícios dessa unidade são meio antigos, mas é algo muito importante que vai ajudar vocês, principalmente se vocês quiserem alguma dica, principalmente a parte da altura, bissetriz e mediatriz. Vai ajudar muito vocês a conseguir trabalhar não somente com esse conteúdo, mas muitos conteúdos no geral. Então é bem importante a gente saber o que ocorre, qual que é cada uma delas, certo? O segmento da perpendicular traçada de um vértice do triângulo à reta suporte do lado oposto é denominado, daí aqui ele fala mediana, mediatriz, bissetriz, altura e base. Então, ó, primeira coisa, temos aqui o nosso triângulo. Que vai ser, o que ele está perguntando? Ele pergunta qual que vai ser o segmento da perpendicular traçada do vértice de um triângulo à reta suporte do outro lado é denominado de. Então, gente, primeira coisa que a gente tem, vai partir do vértice do triângulo aqui, ó. Então, de um dos vértices, certo? Segmento da perpendicular. Então, ó, vai ser perpendicular, traçado do vértice de um triângulo à reta suporte. Então, ó, ele vai ser perpendicular e vai ser traçado em relação à reta suporte do lado oposto do vértice. Então, ó, reta suporte do lado oposto do vértice é essa aqui. Então, vai ser perpendicular a essa reta aqui. Então, vai partir desse vértice e tem que ser perpendicular a essa reta. Como que ele vai ser mais ou menos? Vai ser mais ou menos assim, ó. Perpendicular aqui, mas tem que sair lá de cima. Vai ser isso aqui. E o que é isso aqui, gente? É a nossa bissetriz, mediatriz, mediana, altura ou base? Base a gente nem viu hoje, já podem eliminar. Isso aqui vai ser a nossa altura. Isso aqui é a altura de um triângulo, tudo bem? Então, o gabarito letra D. Cadê? Ah, tá aqui aparecendo agora. Pessoal, eu acho que eu cortei um pouquinho antes da hora o exercício anterior, mas vocês conseguiram entender então que é a letra D e apareceu lá a nossa altura, tudo bem? Aquilo lá era a altura do nosso triângulo. Então, exercício número 7. Esse aqui vai trabalhar um pouquinho mais, mas vai ser muito bom também. Um dos ângulos internos de um triângulo isósceles mede 100 graus. Qual a medida do ângulo agudo formado pelas bissetrizes dos outros ângulos internos? Gente, está muito confuso esse enunciado aqui, parece que é um bicho de 7 cabeças. Mas vamos fazendo bem passo a passo, todos os exercícios de matemática, aliás, deveriam ser feitos assim, que a gente vai conseguir entender o que acontece. Então, ó, isso aqui, primeiro, ele fala um dos ângulos internos de um triângulo isósceles. Então, esse triângulo aqui vai ser um triângulo isósceles. Ele fala que um dos ângulos internos aqui mede 100 graus. E vai ser necessariamente esse ângulo aqui diferente, porque esse ângulo é igual a este aqui, tudo bem? E vai ser necessariamente esse ângulo diferente. Por quê? Porque não tem como ter dois ângulos de 100 graus em um triângulo. Ele vai passar já os 180 graus e daí já não vai mais ter como ser um triângulo. Então, necessariamente o ângulo diferente vai ser o que tem 100 graus. Se esse aqui tem 100 graus e no total de um triângulo tem 180, então a soma desses dois ângulos aqui é igual a 80. E a gente sabe que esses dois ângulos são iguais. Então, um mede 40 e o outro também vai medir 40. Tudo bem? Aliás, vou colocar aqui.
Aqui eu estou bem em cima do 40, provavelmente, né? Mas aqui também vai medir 40 graus. E ele pede qual a medida do ângulo agudo formado pelas bissetrizes dos outros ângulos internos. Então, ó, primeiro, quais são os outros ângulos internos? São esses dois. E ele pede o ângulo formado pelas bissetrizes desses dois. Então, ó, passou aqui, essa é a bissetriz de um, essa aqui é a bissetriz de outro, certo? E elas vão formar dois ângulos. Elas vão formar esse ângulozinho amarelo, que é um ângulo obtuso, tudo bem? E esse ângulozinho verde, que é um ângulozinho agudo. Então, ó, sempre tem esse ângulo formado internamente e esse ângulo que foi formado externamente. Não confunda essa parte, senão vocês vão se perder e vão marcar a alternativa errada aqui no exercício. Primeira coisa, para descobrir eles, o que a gente faz? Isso aqui é uma bissetriz, isso aqui também é uma bissetriz. Ou seja, vai dividir esse ângulo aqui em dois ângulos de mesmo tamanho, tudo bem? Então, se aqui ao todo era 40, essa partezinha aqui menor vai ser 20. E aqui vai valer para a mesma coisa, tudo bem? Então, aqui também vai ser 20, esse ângulozinho pequeno, não esse ângulo todo, só essa partezinha pequena aqui. Tudo bem? Qual que vai ser esse ângulo amarelo aqui, então? Se um triângulo ao todo tem 180 graus, e aqui a gente tem 20, e aqui a gente também tem 20, então esse amarelo vai ser 180 menos 20 menos 20, ou seja, 180 menos 40, que é igual a 140 graus. Então, o ângulo em amarelo vai ser 140 graus. Acabamos a alternativa letra E? Não, ele perde esse ângulozinho verde, ele pede o ângulo agudo formado. Então, esse ângulozinho aqui, ó, qual que é a medida do ângulo agudo? Qual vai ser a medida do ângulo agudo? Vai ser 180, que é toda essa parte aqui, esse tudo forma 180 graus, menos 140, que vai ser igual a 40 graus. O ângulozinho verde é igual a 40 graus. Ou seja, alternativa letra B aqui do nosso exercício, tudo bem? Então, com isso, a nossa aula está finalizada, resolvidos os nossos dois exercícios. Eu passei um pouquinho corrido assim para vocês, mas não tinha o que fazer, porque é bastante parte teórica, é bastante nome, é bastante coisa para vocês memorizarem mesmo. Então, essa parte aqui vai ser um pouquinho mais de leitura, talvez, para vocês, lerem na apostila, aprenderem os termos, mas qualquer dúvida que tiverem, tá tenso o professor falar hoje. Qualquer dúvida que tiverem, pode ir mandando mensagem para mim, pode perguntando qualquer coisa que eu vou ajudar vocês e vou auxiliar em toda essa parte, tudo bem? Vejam cada uma dessas coisas e até semana que vem, gente.